Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Por favor, vamos estar assentados. Há quem diga, né? Acadeirai-vos, né? Ai, Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Para mim é uma honra estar usando esse púlpito, o pastor da igreja, né? Que tem essa confiança em nós. Nós agradecemos a Deus e a vida do nosso pastor por essa oportunidade. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Nós estamos, então, hoje vamos falar sobre comunhão em família. A vida espiritual e o convívio familiar. Que maravilha, né, irmãos? Bênção. O estudo está bem sucinto, mas tem muita coisa por trás, né? Vamos dizer assim, escondido, né? Deus gosta dessas coisas, né? De coisas escondidas e chaves que abrem e esconderijo do Altíssimo, essas coisas, né? Então a gente vai buscar, a gente vai buscar dentro do que nos foi dado para o estudo, nessa noite, falar sobre algumas coisas sobre família e comunhão em família. Amém, irmãos? A introdução diz assim: nos nossos últimos estudos, discorremos sobre os aspectos da conduta cristã e como procedermos de maneira coerente com a palavra de Deus. No nosso meio cristão, nos deparamos com inúmeras situações onde pastores obreiros, líderes de grupos, membros de grandes e pequenas igrejas que são usados poderosamente por Deus, onde através da sua vida pessoas são levadas a Cristo. E aqui vem a baixa, né? Infelizmente, por falta de estruturação da sua vida espiritual, em conjunto com a sua família, no decorrer da caminhada cristã, acaba não sendo adquirida a estrutura necessária para que toda a família ande lado a lado e assim viva o propósito de Deus, o propósito que Deus tem preparado para cada um. Isso, infelizmente, é uma realidade, e a gente lendo esse estudo, a gente foi na primeira família. Na primeira família, Adão e Eva, depois que eles são expulsos pela graça de Deus, vamos dizer assim, do jardim do Éden, logo no capítulo de número 4, diz que eles geraram Caim e Abel, e ao cabo de dias, Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor. Onde estava Adão e Eva? No culto. Já não estavam presentes. Interessante que isso deparou e a gente lê e vê justamente esse cabo de dias. A gente foi estudar alguma coisa e era justamente algo que foi dado para que eles apresentassem algo ao Senhor. Não só os filhos do casal, mas toda a família. E, no entanto, a gente não vê Adão e Eva. Isso fala alguma coisa também nos dias de hoje. De vez em quando, não acontece sempre, não aqui. Mas as pessoas falam assim: os meus filhos estão firmes na igreja. O meu tempo já passou. Eles vão todo dia na igreja. Eu, às vezes, estou indo lá no domingo. Olha, eu dou dízimo, eu oferto lá, mas os meus filhos tiram o melhor proveito na casa do Senhor do que eu. E isso é triste, irmãos, porque quando nós estamos juntos, e daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa sobre isso, sobre um outro personagem da Bíblia que tirou o melhor proveito disso tudo. Porque quando a gente não anda junto em família, servindo ao Senhor, infelizmente há consequências, no plural. Não só para o núcleo da família, mas em todas as áreas onde essa família não está estruturada. Infelizmente, isso acontece. Né?
É nesse sentido que, através desse estudo, iremos meditar sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento da nossa vida espiritual em conjunto com as nossas famílias. Então, esse estudo vai nos colocar em crivo se a gente tem... O que a gente tem que ajustar? Todos aqui estamos aprendendo, amém, irmãos? E eu mesmo sou um que aprendi bastante. Parece tão sucinto o estudo, mas a gente pode tirar o melhor desse estudo quando a gente medita e tem tempo, e graças a Deus pelo pastor Itamar, né, que nos mandou esse material com bastante tempo. Ele está em algum lugar, está cheio. E foi uma bênção, né? A nossa família e Deus tem que estar em plena comunhão. Amém, irmãos? Eu vou repetir. A nossa família e Deus tem que estar em plena comunhão. De onde que vem a palavra família? Eu vou estudar um pouco, né? Família vem do latim, né? Que significa isso mesmo. Dos significados da palavra família em latim, e é família mesmo, né? É servidores. Ai, que maravilha. Então, a gente já aprende a servir dentro de casa. Sabe por quê? Que é muito interessante isso, porque quando chega uma visita, a gente trata tão bem as visitas, é ou não? A gente, você quer tomar um café? Agora, quando um irmão pede uma água, levanta e busca. Vai lá. É ou não é? Por que não nós não tratamos bem os nossos familiares? Na minha época, se o pai falasse, Marco, traz isso para mim, era melhor, eu ia rápido, né? Mas hoje, entre irmãos, né, não é assim. Agora, quando a visita chega, a gente quer tratar bem, a gente quer mostrar ser uma pessoa fidalga, né, que trate bem, mas e os nossos irmãos? Então, a palavra família vem também significa servir. Isso é muito interessante, porque se eu não sirvo a minha família, e lá na frente já tem um versículo, né, que Tiago, não, em Timóteo fala sobre isso, Paulo escreveu na 1 Timóteo, fala sobre isso, então vai ser difícil eu ser um bom servidor na casa do Senhor, na minha vida secular, no meu trabalho, se eu sou empreendedor ou não, vai ser muito difícil alcançar êxito. Né? E aí vem... Sendo assim, devemos buscar e aprender em Deus como podemos unir as demandas que são individuais com as que são familiares. Então, nós temos que unir essas demandas. Né? O primeiro plano de Deus foi para a família. Certo? Deus criou um homem, forma a mulher, dizem para eles multiplicarem, e aí... são feitos à imagem de Deus, enchei a terra, Pai, Filho e Espírito Santo, marido, mulher e os filhos. Porque quando a gente faz, a ideia de Deus, possivelmente era de quando a gente multiplicar a imagem de Deus, todo mundo ia ver Deus em todo mundo. Mas, infelizmente, o homem falhou nisso aí. Não houve comunhão, né? A gente pode entrar lá no jardim, o que houve? Que Eva pegou aquele negócio e entregou para Adão, e Adão não fez nada. Onde é que estava Adão? Ah, ele estava cuidando. Não estava não, estava do lado dela. A Bíblia diz que ela pegou e deu para ele, não foi isso? E só quando ele comeu o fruto, os olhos de ambos foram abertos. Adão tinha toda a oportunidade de repreender aquela situação, pegar na mão da Eva, vamos lá, perante Deus, vamos consertar esse negócio. Mas o desleixo, e não, nós vamos eu vou também nessa, e pagar um preço caro e alto por conta disso. Então, para iniciarmos, é importante, comunhão, saber o que é comunhão. Né? Comunhão, em um contexto bíblico, do grego koinonia, né, que também tem no latim a sua origem de comunio, comum. Então, quando em Atos dos Apóstolos dizem que a igreja primitiva tinha tudo em comum, não era que eles eram comunistas, irmãos, é que eles tinham comunhão.
Isso é muito importante. Eles tinham comunhão em todas as áreas. Olha como é que é diferente. Significa união, participação e compartilhamento em comum, tanto com Deus quanto os outros cristãos. Excede simplesmente estar presente, pois engloba uma relação íntima, uma vida compartilhada em fé e amor. Então, todo cristão, todo crente na pessoa de Jesus, ele precisa de ter fé e amor. Isso é muito importante. Somente pela fé, né? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, certo? E com a boca nós confessamos que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. E temos que ter esse amor de Deus na nossa. Se eu tenho o amor de Deus na minha vida, é impossível eu não demonstrar esse amor para os meus irmãos. É impossível, irmãos. O que está faltando é amar. E amar não é sentimento, amar é atitude. Eu vou lá e faço porque eu amo. Eu não tenho, mas eu não estou, sabe? Não, vai lá e faz. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ficou só pensando no homem, como é que eu vou fazer? Que deu. Amém, irmãos? Se eu fosse crente sobre Deus, eu dava um glória a Deus. Deus deu, então, demonstrar amor, que você quer por alguém, que você quer fazer algo em favor de alguém. Isso é importante, nós temos amor. Aí nós temos o quadro, né? Deus, a comunhão, eu e a família. É exatamente isso. Tem que estar Deus sempre conosco, e tudo que a família se envolve individualmente, eu tenho que tratar a minha filha, minha esposa, como indivíduos também, mas levando eles, ao homem da casa, ao marido, levar eles a servir a Deus, a amar a Deus. Então, a minha casa é a primeira congregação que o pastor Marco Paulo tem que tomar conta. Então, nós estamos criando, eu e minha esposa, com o auxílio dela, nós estamos criando uma filha. E nós temos que fazer com que ela seja uma crente na pessoa de Jesus. E olha, a Samanta é crente. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Pai, tem que me levar no ensaio. Jesus, vamos levar. Pai, é melhor você me esperar aí, porque não vai dar tempo de você ir lá e depois voltar. Então tá bom. E tem que esperar, e vou para cá, e vamos para lá. Hoje tem ensaio, hoje mesmo eu e minha esposa vamos ter que ficar aqui. Deus sabe até que horas. Mas, glória a Deus por isso. Isso é uma dor de cabeça abençoada, irmãos. Puxa, que dor de cabeça maravilhosa. Agora, quantos pagam um preço de que as coisas não estão nesse, vamos dizer, a linguagem dos jovens, né? Não estão nesse flow. Muitos estão aí perdidos. Por quê? Porque em algum momento houve uma ruptura dentro da família, para que não houvesse o alcance deles. Então, 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja aquilo que nós acabamos de falar. Deus é fiel e ele fez o quê? Olha, eu vou dar o meu filho para que ele torne vocês de volta para comigo através da comunhão. Então, se vocês estiverem em comunhão na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos estar bem com Deus. Então, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. É importante observar que estarmos em comunhão com Deus vai muito mais além de sermos batizados nas águas ou não. Ou se estamos participando da ceia do Senhor ou não, né? Estar em comunhão é estar intimamente ligado com o Senhor. E para que isso seja possível, o nosso tempo de oração diária, a nossa dedicação para a leitura da palavra do Senhor e a busca do fortalecimento do nosso espírito através do jejum, são peças cruciais para alongarmos essa comunhão com Deus. Então, nós temos que participar, irmãos, querer ter essa comunhão com Deus. E essa é não existe uma outra fórmula, né? Eu não posso ter comunhão com Deus somente pensando, eu vou meditar aqui, não. Por isso que Deus deixou para você uma biblioteca aqui, olha, com histórias,
tremendas. Você sabia que a Bíblia é o único livro em que existe histórias em que você pode ou não receber experiência, e o Espírito de Deus trabalha assim. As outras religiões, você tem que se encontrar. Né? Você tem que entrar num êxito na sua alma e alcançar o extra, aquilo que você não pode tocar. Né? Agora, na palavra de Deus, irmãos, a gente lê a palavra de Deus, homens e mulheres e livros. Eu gosto muito do livro de Ruth. Eu acho que não é muita surpresa para ninguém, porque a Ruth, você vê a vida passando em quatro capítulos. Você vê, literalmente, a jornada de uma família rápido e vê como é que Deus trata com isso. Né? Então, são experiências que Deus deixou para que a gente aprenda. Então, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que ter momentos de jejum, de oração, de falar com Deus. Agora, e com a nossa família, podemos dizer que estamos em comunhão? Temos passado tempo de qualidade com eles? Temos conversado sobre as suas necessidades, suas frustrações, seus medos, suas conquistas, seus sonhos? Temos buscado juntos o crescimento e fortalecimento espiritual? Como é que nós temos lidado com essa situação? A palavra de Deus diz, 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que, irmãos? Do que o infiel. Meu Deus. Então, isso me diz alguma coisa. Que Deus requer de mim, sendo o líder da família, fazendo parte de uma família, que eu ganhe aqueles que estão dentro da minha casa. Porque se eu não tiver esse testemunho na minha casa, Deus vai tratar comigo aquele que negou a fé. E aos olhos de Deus, eu sou, não que eu seja, irmãos, eu estou fazendo um exemplo, pior do que um infiel. Daquele que não teve a oportunidade ainda de escutar a palavra, do que aquele que escutou, permanece, mas que não leva a sua família ao altar de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Por diversas vezes, quando somos confrontados a respeito da forma que lidamos com a nossa vida espiritual e com a nossa família, utilizamos o tempo como um grande empecilho, relatando os compromissos com a igreja, os estudos, o trabalho, e outras demandas que podemos ter, ou então até mesmo na busca de ter uma disciplina espiritual, mas de forma individualizada, em detrimento e do convívio familiar. Então, aqui existem os dois extremos, né? Eu também não posso só... O pastor nos ensina, né? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu mesmo. Terceiro lugar, a minha família. Quarto lugar, a obra de Deus, a igreja. Quinto lugar, as demais coisas. E o sexto lugar, ele que fala, a sogra. Ele que fala isso. Né? Então, nós não podemos também, de vez em quando, nós temos que colocar prioridades. Opa, peraí, será que eu não estou demasiado tomando conta da família e a obra de Deus está lá na quinta ou na sexta demanda? Como é que está isso? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Eu estou bem como indivíduo com Deus? Com a minha saúde espiritual? Com a minha saúde física? E a minha casa? Então, de vez em quando, nós temos que pontilhar isso aí, irmãos, para saber se a gente está fazendo alguma coisa errada. E, normalmente, quando você está sem tempo para fazer muitas coisas, você pode checar que alguma coisa está errada. É certeza. Devemos ter cuidado e buscar o entendimento da real importância de ter uma vida de intimidade com Deus em comunhão com a nossa família.
Infelizmente, quando ignoramos isso, o inimigo encontra uma forma para nos desmotivar, nos descredibilizar, atingindo a nossa família, trazendo o quê? Contenda para o nosso casamento, afastando ou desmotivando os nossos filhos de estarem na presença do Senhor. Você vê que tudo começa em casa. A gente não sai correndo para vir para a igreja porque, não tem que ir, não. O culto começa em casa. Vir à igreja é só a conclusão. É muito importante receber a palavra de Deus, congregar junto, ter comunhão com os irmãos, né? Estar debaixo da autoridade. Amém, mas em casa. Porque se eu só for crente na igreja, tem alguma coisa que não está certa. No livro do profeta Isaías, do capítulo 36 ao 39, a Bíblia conta a história do rei Ezequias. Todos, acho que muitos ou todos já leram a respeito disso aqui, né? Esse rei teve erros e acertos no seu reinado. Porém, ao receber um grande milagre da parte de Deus, não obedeceu a ordem do Senhor e não colocou sua casa em ordem. Verdade, parece que o rei Ezequias tinha um crédito com Deus. E quando ele foi acometido de uma doença, e o profeta vai lá, né, fala com ele no palácio, e fala, olha, você prepara tudo, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. A Bíblia diz, né, no 2 Reis, em 2 Crônicas, que na hora que o profeta estava descendo as escadas do palácio, Deus fala, volta porque eu escutei a oração de Ezequias. E aí Ezequias pede para que Deus leve em conta tudo aquilo que ele fez para Deus. E Deus falou, tudo bem, então, olha, eu vou te acrescentar aí mais 15 anos. Ok, obrigado, Deus, eu vou colocar minha casa em ordem. A pergunta é, que não quer calar, tu colocou a casa em ordem? Não colocou, irmãos. E daí surgiu um rei Manassés. Deus teve misericórdia no final da carreira dele. Mas pense num rei ruim para Israel. Mas a Bíblia diz que Deus teve misericórdia de Manassés. Então, irmãos, o que significa? Ao analisarmos sua história com mais atenção, vemos que sua família se perdeu. E nos 15 anos a mais que Deus concedeu à vida a Ezequias, nasceu seu filho Manassés, o qual se tornou um dos piores reis que Israel já teve. Ao não cuidar da nossa família, corremos no erro de Ezequias, o qual deixou a família em situação desfavorável. Não podia tratar bem o filho, era para ser o sucessor dele no trono e dar uma guinada maior do que ele mesmo fez, mas a Bíblia diz que tudo Manassés fez para provocar a ira de Deus. Tudo que você imaginar. Tudo. Ele colocou altares de deuses estranhos em todo Israel. O homem foi terrível. Infelizmente. Ao não cuidar da nossa família, encolhemos a família em situação desfavorável. Quando dava atenção somente para si mesmo. Devemos levar nossa família a Deus e nos importarmos não apenas com a nossa vida espiritual, mas também com a de nossos familiares. Aí, o exemplo que eu tirei aqui foi Jó. A Bíblia diz que Jó constantemente jejuava e oferecia sacrifícios em favor de seus filhos. Continuamente. E ele nem sabia o que se passava, mas se porventura acontecesse, para que Deus tivesse misericórdia deles. Devemos estar unânimes no propósito de servir ao Senhor. Tendo Noé clareza do propósito de Deus, entendeu a importância de todos trabalharem juntos, unidos com o intuito de viverem o chamado de Deus, envolvendo sua esposa e filhos na construção daquela grande embarcação. Juntos lograram o grande feito de construir uma arca gigantesca segundo o projeto de Deus, alcançando também a salvação das suas vidas. Amém? Onde é que está escrito que os filhos de Noé
as noras e a esposa ajudaram Noé. Mas é tão óbvio, né? Porque eles estavam juntos dentro de um propósito. É tão óbvio quando o sucesso de alguém vai bem, que todos nós sabemos que a família estava por trás disso tudo. Então, não é assim que a gente vê alguém que é bem-sucedido, olha, né? A boca miúda, ó, a esposa desse camarada aí é benção. Os filhos, que maravilha. Então, o sucesso de Noé, na chamada de Noé, no capítulo 6 do Gênesis, irmãos, foi só algo que Deus deu oportunidade a toda a família. E eles fizeram isso. Eles ajudaram Noé, porque não dá para entender Noé fazendo isso, né? Sozinho, né? Durante muitos e muitos anos, sozinho, para separar madeira, para betumar tudo, para organizar tudo dentro, né? Todos trabalharam. Todos trabalharam. Aí no capítulo 8, no capítulo 6, Deus faz os chamados, o 7 acontece o que tinha que acontecer, Deus fala, entra na arca, entrou a família, entrou os animais, que Deus mandou entrar, e Deus fechou a porta. Aí, quando a família está junto, quando Deus fecha uma porta, é importante obedecer. Aí, eles entenderam, lá no capítulo 8, que acabou as águas, a chuva, tiraram mais ou menos assim um termômetro com o corvo, com a pomba, mas não pode abrir, sabe por quê? Porque foi Deus que fechou. Foi Deus que fechou a porta. E eles estão lá, e demoraram ainda mais uns 45 dias depois que tudo terminou. Né, irmãos? Então, a gente tem que entender que quando Deus fecha, é bom que Ele abra. Aí Deus abre a porta e aí eles saem. E eles não ganharam nada com isso. Só o mundo inteiro era deles. Tá pouco ou não? Só o mundo inteiro, eles herdaram o mundo inteiro por conta de trabalharem junto em família. Aí a Bíblia diz, lá no final do capítulo 8, que Noé preparou um altar ao Senhor, e de todos os animais limpos e aves limpas, eu acho que foi o primeiro Thanksgiving, pastor. Foi lá. Acho que tinha, né? Porque o peru é uma ave limpa, certo? E aí eles prepararam, e a Bíblia diz que Deus sentiu o aroma e falou assim, sabe de uma coisa? Eu não vou mais fazer isso. Nunca mais. Então, existem bênçãos que Deus declara no final daquele capítulo que eu e você recebemos por conta da obediência de uma família. Aleluia. Verão e inverno. Ó, irmão, os irmãos sabem como é que é aqui o verão, né? Está chegando, o negócio está ficando feio. Eu trabalho do lado de fora, o pastor Ismael sabe o que eu estou falando. Está ficando feio. E o inverno, bem que inverno aqui, né? Uma semana, 2. Mas tem plantação e colheita. Não, você vai fazer uma feira, você vai no supermercado, você escolhe o que você quiser, né? Os legumes e tudo isso. Por quê? As bênçãos que uma família recebeu por conta de quê? De andarem junto, trabalhando para o Senhor. Então, irmãos, é de suma importância você e sua casa trabalharem juntos. E Deus me faz lembrar agora no tempo do Covid. Os irmãos sabem que o Covid bateu na nossa casa. E nós só não fomos porque Deus teve misericórdia de nós. E quando eu cheguei no carro, que a enfermeira me levou, a minha esposa foi me pegar e ela falou assim, eu vou te dar os 10 mandamentos lá de casa. Eu falei, 10 mandamentos? Porque eu estou com Covid, tua sogra está com Covid, só quem não está com Covid é a Samanta. Aí eu falei, é? Aí a cabeça, né, já virando, já a rotação alta, eu falei, e quem que está fazendo a comida? Ela falou, não, Deus preparou um povo. Amém, irmãos? A gente se emociona até hoje a respeito disso. Deus preparou um povo para que fizesse uma agenda, e eles estão trazendo aqui de manhã e no final da tarde. Aí eu falei, glória a Deus. Aí, aí uma pessoa passou, tal, chegou um negócio lá, parece que era o pessoal do Uber, que foi entregar, e
e sacos e sacos e caixa de alimentação e tudo. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, quem fez isso? Aí a gente ligou para quem estava coordenando a agenda. Foi fulano de tal, uma irmã da nossa igreja. Aí a gente ligou, tal, a minha esposa ligou, muito obrigado, tal. Sabe o que ela falou? Ela falou, eu nunca esqueci do favor que vocês me fizeram quando eu cheguei nesse país. Então, irmãos, quando a pessoa falou algo, sabe, tão assim, eu cheguei aqui, ela falou, eu cheguei aqui com um par de roupa. Vocês abriram o guarda-roupa de vocês, nos deram roupa, nos abençoaram, e foi uma bênção. Então, nada melhor do que eu ser grato nesse momento de dificuldade de vocês. Porque agora, quando a gente faz, a gente não pensa em retorno, mas Deus nos faz lembrar, puxa vida, né? Lá atrás a gente plantou a semente e agora nós recebemos a paga. Então, seja fiel ao Senhor, como foi Noé, e você vai receber do Senhor, com certeza, não só você, mas toda a sua família, a bênção do Senhor. Né? Assim como Noé enviou sua esposa e filhos para auxiliá-lo na construção da arca, assim também devemos envolver nossa família em nosso chamado, inserindo-os nos nossos compromissos da igreja, mostrando a importância de eles servirem, ajudarem a suprir as necessidades que a obra do Senhor requer. Né? Em primeiro lugar, que na Bíblia a gente vai ler, sempre que Deus fala de um homem, sempre trata ele com homem e mulher. Sempre foi assim. Sempre foi. No Antigo Testamento você vai ver isso claramente. Né? Então, a esposa tem que auxiliar. Tem a parabólica e Deus comunica umas coisas com ela que não comunica com os homens. É verdade, irmão. E o homem sai todo baratinado assim, aí a esposa fala assim, vem cá, escuta isso, isso, isso. Não é que é verdade, né? Né? Então, é importante a gente entender isso. Destacar que devemos tomar cuidado para não utilizarmos compromissos da igreja, o nosso tempo de leitura bíblica, o nosso tempo de oração, como justificativa para a nossa ausência nos compromissos familiares. Aí é o outro lado, lembra que a gente falou do primeiro? Né? Então, às vezes está chegando o Dia das Mães, tem que cumprir. O Dia de Pai, ninguém, né? Não é assim? O Dia das Mães, a gente tem um deal lá em casa. O Dia das Mães a gente comemora no sábado, porque domingo é insuportável. Se você não tiver uma vaga, mas tem que ser cumprido. Você não pode falar, ok, vai na casa do Senhor, mas faça alguma coisa no Dia das Mães. Porque se você não fizer, você vai pagar um preço muito alto. Agora, no Dia dos Pais, tem restaurante aberto para todo mundo, irmão. Você pode ir tranquilo, que não vai ter fila. Agora, no Dia das Mães, é diferente. Tem que ter esse negócio aí, né? Também devemos ter muito cuidado com o que falamos perto dos nossos filhos, porque muitas vezes eles não têm estrutura para ouvir problemas que podem afetar diretamente a forma como eles entendem o que é o Evangelho. Né? O pastor que fez esse estudo aqui foi muito feliz nisso, principalmente para os líderes, né, pastor? Tem que tomar muito cuidado. Né? Lá em casa, a parabólica, de vez em quando, fala, entendi. Entendeu? Tem que ter esse parâmetro, porque senão os nossos filhos vão ter uma outra visão e de uma coisa que possivelmente não tem estrutura para estar escutando, certo? Dessa maneira, aquilo que é bom pode ter aparência de mal, fazendo com que os nossos familiares não tenham desejo de desenvolver uma vida espiritual plena. Né? Tem muita gente que, na família, talvez o esposo ou os filhos, não são crentes, mas não é porque o Espírito Santo ainda não tocou, não. É porque o ambiente não é bom e favorável. Aí o filho faz a matemática, observa tudo e não dá para mim, não, esse negócio de ser crente. Né? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Amém, glória a Deus. Eu não, o Espírito Santo está falando com os irmãos. Amém.
Se fizermos de maneira correta o envolvimento com as coisas do Senhor, ajudará nossos filhos a adquirirem o quê, irmãos? Raízes profundas. E quando vier as adversidades da vida, eles permanecerão de pé. Uma realidade isso aqui. Por quê? Porque veem os pais passando pela prova, dando glória a Deus, né, irmãos? E aí eles vão entender que, peraí, nossa, que luta, mas os meus pais estão firmes com o Senhor. Isso vai dar estrutura para eles lá, quando eles enfrentarem casos e situações que eles precisam rever neles mesmos aquilo que foi plantado durante o momento de família dentro de casa. Não, isso aqui, vamos orar. Vamos orar. Eu lembro que a Samanta, quando era pequena, continua, né? Mas ela falava assim, papai, e a gente tratava ela assim, desde pequeno, roupa, não podia ter símbolos da nova era e tal. Então, tudo que ela via, ela já, papai, eu achei aquele tênis lindo e não tem marca feia, papai. Então, tinha que comprar, pastor. Tinha. Você está entendendo? E aí, às vezes eu falava assim, papai, tem que comprar isso, vamos orar. Mesmo que tivesse, né? Vamos orar. Aí orava e tal. E aí, papai, Deus já falou comigo, filho. Nós vamos lá e vamos comprar. Tem que ser assim, em oração, ensinando como tem que ser feito, né? O Senhor ajudará nossos filhos a adquirir raízes profundas e quando vier as adversidades da vida, falamos sobre isso aqui, né? A Bíblia diz em Provérbios 22:6 que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar e ainda que seja velho, não se afastará dele. Ou seja, devemos estar juntos à nossa família, ensinando e desenvolvendo a vida espiritual de cada membro da família em unidade, pois essa é a vontade de Deus. Olha que interessante. A palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho, não o caminho. Isso é muito profundo. É no caminho. Então, na minha época, eu não tinha nem chance de falar assim para minha mãe, eu não quero ir na igreja, vamos. No caminho, vamos, você vai comigo. Você está entendendo? No caminho. Não é ensinar o caminho. Ah, você vai ficar aqui em casa, né, meu filho? A mamãe e o papai vão para a igreja. Não, querido. No caminho. Né? Então, irmãos, nós vamos deixar essa conclusão com o nosso pastor, que o Espírito de Deus possa falar a melhor a cada coração, mas fique firme, mantenha a sua família com comunhão, com Deus e entre vocês, e vocês vão ser uma bênção no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, algumas pequenas considerações finais aqui, que o pastor Marco Paulo deixou para a gente saborear aqui, irmãos, mas das coisas que o pastor Marco Paulo ministrou aqui, a gente percebe que a Bíblia nos ensina, e a gente pode olhar para exemplos e partes específicas de como as coisas eram feitas, e a gente olha lá na Antiga Aliança, e a gente vê quando os sacerdotes estavam trabalhando no templo, e eles cuidavam de oferecer os sacrifícios diante do Senhor, e o resultado final daquele sacrifício de perdão pelo pecado daquela gente, daquele povo que vinha oferecer sacrifícios, eram as cinzas. Era a cinza daquele sacrifício. E a Bíblia nos mostra que esse sacrifício não era disposto, ele não era jogado
dentro do arraial, no meio deles, né? Ou seja, ele era jogado lá fora, né? E nós temos que tomar cuidado para não trazer cinzas para dentro de casa, para dentro do arraial, né? Lugar de cinza é fora do arraial. Lugar de cinza é fora do arraial. Sabe, irmãos, a gente aprende vivendo que aonde tem mais de um ser humano, sempre vai haver diferenças, sempre vai haver impasses, coisas que a gente não concorda, coisas que a gente talvez não vê com a mesma vista, com a mesma visão, com o mesmo entendimento. E quanto maior a família, irmãos, e aí eu estou me referindo a nós aqui, a Igreja do Senhor Jesus, que somos uma família, quanto maior a família, maiores as diferenças, né? Nós temos gente aqui de todo canto do mundo, de todo tipo de criação. É óbvio que nós vamos ver e enxergar as coisas de maneira diferente. E aquilo que eu enxergo de diferente do meu irmão, ou que às vezes causa alguma divergência, às vezes acaba restando cinzas de algumas coisas. Só que isso não vai para dentro da sua casa, irmão. Isso não vai para dentro da sua casa, irmã. Isso tem um lugar específico para ser deixado, né? A gente aprende aqui com o nosso pastor que a gente não deve levar desaforo para casa, não é verdade, irmãos? Não devemos levar desaforo para casa. Deixa no meio do caminho, antes de chegar em casa, você deixa nos pés de Jesus. Deixa a cinza no meio do caminho. Não leva ela para dentro da sua casa. Porque a sua família está observando como você lida com determinadas coisas, e isso vai influenciá-los na maneira como eles percebem, como eles veem essa família aqui, irmãos. Tá certo? Se a gente olhar para a nossa família mesmo, nosso núcleo familiar, nós temos diferenças, nós temos divergências, nós pensamos de maneira diferente. Mas esse menino, essa menina saiu daqui, gente. Como é que pensa, como é que vê as coisas tão diferente de mim e da mãe? É porque eles são uma pessoa diferente, né? Foram criados com um temperamento diferente, Deus deu dons diferentes, né? Foram expostos a circunstâncias diferentes, eles vão ser diferentes. E nem por isso nós deixamos de amar, nós deixamos de respeitar, nós deixamos de cuidar, nós deixamos de influenciar para o bem, não é verdade? Assim é a família, essa é a família, irmãos. Então, é muito importante que, enquanto nós obedecemos a Deus, atendemos o chamado de Deus, no chamado que Deus tem para cada um de nós, em serviço da obra de Deus, que a nossa vida, que o nosso comportamento, que as nossas atitudes, que as nossas palavras, né? Nós temos estado muito em contato com o material do curso Casados para Sempre, ultimamente, e a gente aprende que as nossas palavras, as nossas atitudes e as nossas ações são sementes, irmãos. São sementes. Só que não tem terra mais fértil do que o coração dos nossos filhos. Plantou, vai dar. Plantou, vai nascer. Cuidado com o que a gente planta. Plantou semente boa, a colheita vai ser muito boa. Se a semente for ruim, vai ter colheita. Bastante e em abundância, porque o solo é bom. Só que, se você cuidar em semear semente boa, vai fazer toda a diferença na vida da sua família. Vai fazer toda a diferença. Então, enquanto você responde de maneira agradável a Deus, ao chamado que Deus tem na sua vida, tem para você servir na casa de Deus, seja esse veículo de bênção para a sua família, seja esse canal de bênção para a sua família, né? Levando essa instrução de comportamento diante de Deus, de comportamento na casa do Senhor, certo? Irmãos, se tem uma coisa, os irmãos conhecem os nossos filhos, são adultos, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Não abro mão.
ele sabe, eu fico até meio chateado. É de ter os nossos filhos servindo a Deus do nosso lado. Não abra mão. Ah, pai, mas a gente tem isso dos jovens, a gente tem aquilo de não sei o quê, tem aquilo de não sei o que lá mais. Tá bom. Coloca mais isso aqui na agenda, vamos lá, vamos juntos. Vamos juntos, faz um sacrifíciozinho. O pai não topa essa parada sem vocês. Vamos embora. E eles abraçam aí, vamos embora. E vamos servindo, né? Deus não chamou só o senhor, Deus não chamou só a senhora, Deus chamou a sua família, né? Eu me lembro de muitas vezes entrar no gabinete do pastor, quando as coisas estavam meio tribulosas e tal. Eu falava, pastor, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. E o pastor olhava para mim assim e falava, e você acha que Deus não sabia de nada disso quando ele te chamou? Eu falei, ok, já entendi. Já entendi. Deus chamou, foi todo mundo, vamos trabalhar. Né? Então, não abra mão. Não abra mão da sua família estar com você. Né? Não abra mão da sua família estar ao seu lado enquanto você serve a Deus. É o que o pastor Marco falou. Não tem opção. Ah, pai, não quero ir na igreja hoje. Tá bom, não tem problema, meu filho. Ah, posso ficar em casa? Não, não, vai sem querer mesmo. Vai sem querer mesmo. Né? Eu encontrei um rapaz, adulto já, e ele foi encaminhado para nós pela irmã Maria, que era da nossa igreja hispana aqui. Um alemãozão, americano, rapaz bonito, 2 metros de altura, olhos azuis, forte, bom para trabalhar, maior que o Fernandão, assim, ó. E se acabando nas drogas, irmãos. Se acabando nas drogas. E nós fomos lá visitar. Tinha um bebezinho de alguns meses, a esposa estava para deixá-lo, e por conta das drogas. E a gente conversou muito, ele começou a participar da família cristã conosco. Na época a gente cooperava aqui na igreja inglês, pastor, e ele começou a participar das famílias cristãs conosco, e a gente teve a oportunidade de ministrar muitas vezes na vida daquele casal, mas chegou um ponto da vida dele que a gente entrou um pouquinho mais profundo nas conversas, e ele me disse, pastor, a mãe crente e pai crente, o pai era pastor. Ela falou, minha mãe desde os 13 anos, meu pai desde os 13 anos, já não me obrigava mais a ir na igreja. Não era algo requisitado na minha casa. Se eu quisesse ir, eu ia, se eu não quisesse também, eu não ia. E é claro, eu acabei escolhendo a caminhada mais fácil, o caminho mais fácil. E talvez é um dos motivos porque hoje eu estou assim. E Deus deu uma palavra naquele momento, e a gente conversou com ele, e o último que a gente sabe deles, ele estava muito bem, restaurado, Jesus restaurou a vida dele, saiu das drogas, e para a glória do nome de Jesus. Mas o fato é, irmãos, como é que pais abrem mão de filhos assim? Dessa forma? Outra vez nós fomos orar por um amigo de um dos nossos irmãos aqui, do Adriel, da irmã Neidinha e do pastor, do diácono Manuel, aqui no hospital. E o rapaz estava em overdose, aqui na 3. Nós fomos lá com ele para orar pelo rapaz. Chegamos lá, conversa vai, conversa vem, tentamos entender o que tinha acontecido. O rapaz ele entrou em overdose em casa. E ele estava num quarto com a porta aberta, e já faziam 2 dias que ele estava lá dentro, em overdose, e nem o pai e nem o irmão tinham visto esse rapaz dentro do quarto há 2 dias, irmãos. Que convívio familiar é esse, gente? Que convívio familiar é esse, gente? Né? Vai lá checar, vai lá dar uma olhadinha. Vai lá, esse negócio de o quarto é meu, ninguém entra aqui, isso é conversa para boi dormir, viu? Tentaram falar alguma coisa mais ou menos parecida assim lá em casa. Eu falei, a última vez que eu chequei, o nome na escritura era o meu. Eu não sei porque que eu não tenho acesso a isso aí, não. Vamos lá, irmãos. Né? A Bíblia fala para a gente conhecer o estado das nossas ovelhas.
O pastor Marcos falou aqui com toda a propriedade. A primeira congregação que Deus deu para você cuidar é a sua casa, é a sua família. Vamos fazer o trabalho bem feito. Quem sabe Ele nos dá, Ele nos confia tesouros maiores, não é? Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus abençoe a sua família, que Jesus abençoe o seu convívio familiar, cheio da presença do Espírito Santo e da glória do Senhor, para que a sua família seja uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Marco Paulo. Thank you, pastor.